Vamos começar o estudo das subordinadas, essas orações que precisam uma da outra, que dependem uma da outra, pelas adverbiais. E as adverbiais, como eu falei antes, são 9. Hoje, para vocês entenderem melhor, nós vamos falar sobre 4. Eu escolhi as que nós mais utilizamos na produção de textos, para escrever. Vamos começar pela temporal e pela causal. Como os próprios nomes já dizem, a temporal vai indicar o tempo e a causal vai indicar o motivo, a causa. Então, nós temos aqui algumas conjunções que são usadas nas orações temporais. O quando, que é mais comum, o enquanto, logo que, assim que, desde que e outras. Se vocês observarem, poucas são formadas por apenas uma palavra. A maioria tem 2 ou mais. Quando isso ocorre, que a gente chama de locução, elas terminam com a palavra que. Logo que, assim que, desde que. Em todos os tipos de orações vocês vão encontrar as conjunções formadas por mais de uma palavra. Então vamos ver aqui as orações subordinadas adverbiais temporais. Nesse período aqui nós encontramos uma. Começando com a conjunção quando. Quando a conjunção vem no começo do período, significa que você vai usar a vírgula para separar as duas orações. Então aqui, quando o encontrei na praça, vírgula. Nós temos aqui a primeira oração com a conjunção quando, separada aqui por vírgula da segunda oração. A segunda oração é a que vem sem a conjunção, nesse caso. Percebi a sua tristeza. Ela é a oração principal. Ela traz a informação principal aqui. Percebi a sua tristeza. Essa primeira, que vem com a conjunção quando, que é temporal, ela serve para indicar o tempo em que a pessoa, quando ocorreu esse fato, que a pessoa percebeu a tristeza. Percebi a sua tristeza é a oração principal. Essa oração que inicia com quando, ela serve para indicar o tempo em que esse fato principal aqui aconteceu. Ela sozinha ela não tem sentido nenhum. Ela é uma oração subordinada. Porque se você disser apenas quando encontrei na praça, aí o que aconteceu? Ela é totalmente dependente da segunda. Ela é uma oração subordinada, adverbial. Como ela indica tempo, ela vai receber o nome de temporal. Ela é uma oração subordinada, porque ela depende da outra para concluir a informação. Ela se chama adverbial, porque ela tem esse valor que os advérbios têm. O advérbio, por exemplo, indica tempo. Essa oração indica o tempo também. O tempo em que ocorreu esse fato aqui principal. Então, a oração principal é a que vem sem a conjunção. A oração com a conjunção é a oração subordinada adverbial, que vai estar indicando alguma circunstância. Essa aqui está indicando a circunstância de tempo. O quando é a mais comum. Então, você vai procurando utilizar as outras que têm esse valor temporal. Por exemplo, logo que o encontrei na praça. Assim que o encontrei na praça. Desde que o encontrei na praça. Se eu tenho outra que tem o mesmo valor, eu posso empregar no lugar do quando para que eu tenha uma variedade de conjunções. Eu mostro o meu conhecimento das conjunções. A oração principal, ela pode vir no início. Pode ser a oração principal que venha no início do período. Como esse caso aqui. Ficamos amigos. E a segunda oração está começando aqui com desde que. Então, aqui a conjunção veio na segunda oração. A oração principal vai estar no início. A oração principal aqui é a primeira, porque a oração principal é a que traz a informação que vem sem a conjunção. Ficamos amigos, é a oração principal. Quando? Quando isso ocorreu? Desde que veio de São Paulo. Quando veio de São Paulo? Logo que veio de São Paulo. Então, aqui nós temos 2 exemplos. Um que é a subordinada adverbial veio primeiro, na primeira oração. E esse segundo exemplo é que a subordinada adverbial veio na segunda oração. Se a subordinada adverbial vem primeiro, eu emprego a vírgula. Se a subordinada adverbial vem depois, não precisa da vírgula. E procurando sempre variar as conjunções. As conjunções nós vamos conhecendo, mas vamos entendendo também o sentido
que ela se classifica como temporal porque ela tem esse sentido de tempo. Agora vamos para a causal. Nós temos aqui as conjunções mais usadas. Por quê? Visto que, uma vez que, já que e como. Isso aqui é muito útil na redação, porque nós usamos mais esta. O porquê. Então, ao longo da redação, você vai procurando, em vez de usar o porquê, usar essas outras que são menos utilizadas. Visto que, uma vez que, já que, vai deixar a sua redação mais rica, vai demonstrar o seu conhecimento das conjunções. Por exemplo, o ensino à distância enfrenta dificuldades, porque a maioria dos estudantes não tem acesso à internet. Então, aqui, ó, foi usada a conjunção porque. Se ela está bem aqui, significa que ela está na segunda oração. A informação principal é essa. O ensino à distância enfrenta dificuldades. Essa aqui vai ser a oração principal. A conjunção veio na segunda oração, iniciando a segunda oração, não precisa de vírgula. Então, esse porquê nós poderíamos substituí-lo por outra e deixar o texto mais rico. O ensino à distância enfrenta dificuldades, visto que a maioria dos estudantes não tem acesso à internet. Uma vez que, já que, são três conjunções que podem substituir o porquê de uma forma mais diferente. E essas conjunções, como eu já falei, a maioria vem formada por uma locução, por um conjunto de palavras, terminando com a palavra que. As causais são muito importantes você conhecê-las. Não decorá-las, mas aprender a utilizá-las no seu texto, quando você estiver produzindo uma redação. O como, que aparece aqui, ele aparece em vários tipos de orações subordinadas. Geralmente, quando ele vem com sentido de causa, ele vai aparecer no início do período. Por exemplo, como estava doente, olha, então já vou colocando aqui o motivo. Como estava doente, não fui à sua casa. Não fui à sua casa. Esse como que apareceu no início do período, já separei essa oração do vírgula, né? Esse como que aparece no início do período, geralmente, não é sempre, mas geralmente ele vem com o sentido de causa. Como estava doente, não fui à sua casa. Qual é a oração principal? É essa segunda, que está sem a conjunção. Não fui à sua casa, é o fato principal.